fundar o Hilton Rocha? Fundei o Hilton Rocha. A minha Você é ideia foi fundadora? minha. Foi sua, né? Olha, não sabia. Em razão da minha experiência, né? Sim, olha só Lá que legal. a gente estava até falando que nós precisamos de um centro de treinamento aqui para cão Cão guia. Você trouxe né? uma pessoa aqui que eu falo, convidado- pessoa cão, tem né? um Convidado convidado especial. Eu aqui trouxe no- até minha. Tem que depois minha mostrar cadelinha ela, aqui. galera. A gente tem que Essa mostrar. ideia- São coisas absurdas, né? Então eu acho que isso tem que ser punido severamente. Além da Visão VR. Fala, galera! Estamos aqui no Além da Visão, mais esse dia especial. E hoje nós temos uma convidada ilustre aqui na minha frente. E daqui a pouco vocês vão conhecê-la. Mas antes vou apresentar aqui do meu lado comigo, meu irmão Marcel Brabo. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um podcast do canal Além da Visão. Isso aí. E é como meu irmão disse aqui agora, estamos com uma convidada, que pra gente é um maior prazer recebê-la. Fala aí, Bruno, apresenta a nossa convidada. Então, agora você vai falar de você. Quem? Estamos aqui. Vanúbia de Carvalho. Fala, minha querida. Seja bem-vinda aqui no Além da Visão. Muito obrigada aqui a convite de vocês. Sim. Bruno, é um prazer enorme estar aqui com você, com o Marcel. Seja bem-vinda, viu? E a gente está aí, né, nessa caminhada sempre juntos. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui e poder falar um pouco, né, da nossa experiência, Sim. né, do que é a nossa vivência e dos nossos anseios, enfim, né, dessa Show. jornada aí que é a nossa, né, deficiência. Tá ok. Então, agora nós queremos saber a sua história, quem é a Vanúbia de Carvalho. Você, como nós, é deficiente visual. É que a gente... Agora, o canal tá contigo. A bola passei para você. Agora queremos saber como foi a sua história de superação. Bom, eu fiquei deficiente, né, num acidente de carro aos 16 anos. E eu tinha visão normal, perfeita, e perdi a visão, perda total, né, no acidente de carro. Você pode contar, assim... E o que como é foi? aconteceu? Foi numa estrada? Não, foi dentro da cidade mesmo. Dentro da cidade. Mas o carro o vidro quebrou, né? O vidro da frente. Para-brisa, E né? só que antigamente era aquele vidro que ele fazia Estilhaço. ferpas, né? Laminado. E nisso eu fui socorrida, e acabei esfregando os olhos, enfim. Não houve mesmo jeito de recuperar a visão. Procuramos médicos no Brasil, fora do Brasil, envia laudo e aquela coisa toda. E não tinha mesmo jeito de reverter a situação, né? E com isso, assim, na verdade, naquele momento, ninguém tinha a coragem de dizer, nem minha família, nem o próprio médico, né, o Dr. Flávio Rezende, que cuidou do meu caso, de dizer a gravidade do acidente, né? Que aquilo realmente era uma coisa, assim, não teria realmente, não seria reversível. Irreversível. Você deixou de enxergar na hora ou você... Na hora. E dali pra frente você não Nunca enxergou mais, mais? nunca mais. Ah, entendi. E Você tem eu alguma memória? Sofri um acidente, uma cirurgia de 6 horas de cirurgia Nossa. no Rio, para retirar, né, os Caco de vidro. vidros e reconstruir também, porque estava muito... A córnea, né? O formato mesmo dos olhos, das pálpebras, enfim. Entendi. E foi um acidente interessante, que só foram afetados os olhos. Eu não tive nenhuma fratura, hematoma, nada. Então, graças a Deus, né? Então, com isso, as pessoas não tinham, assim, coragem. Chegava a nuvem, não tem jeito, né? Meu pai sempre naquela esperança. E eu comecei a entender, sabe? Aos poucos, por 6 meses eu vou voltar a enxergar na minha cabeça. Então, sempre um assim. ano. E, assim, eu fui entendendo que aquilo, eu teria que, né? Você foi absorvendo essa situação para mim. Então, eu acho que com o tempo, a gente começa a desenvolver um outro comportamento. Né? A gente começa a esquecer que não esquece, que não enxerga. Porque a gente começa a pôr a mente para funcionar. Né? A gente substitui a visão pela nossa mente. E, assim, você começa a perceber as coisas e não totalmente, é claro, mas se mover e fazer as coisas assim que você precisa ser feitas em casa e convive com as pessoas com a mente. Você cria com a sua mente o espaço que você está, você cria as imagens, você cria, né, todo um cenário e dimensões. E isso a nossa mente vai suprindo essa falta da visão. Claro que em outras situações, como a leitura e cores e tudo, ela não vai ter como
resolver, mas a gente vai vivendo, vai adquirindo esse desenvolvimento mental, né? Essa parte da Você mente. chegou a ter depressão ou não? Não, Bruno, eu chorei, fiquei triste. Aqui é o Marcel, do seu lado. É porque nossas vozes são parecidas desculpa, mesmo. Eu não tive depressão, não. Nenhuma depressão. Eu fiquei triste. Sim. Né? Triste eu fiquei. Fiquei bem triste. E demorou Mas era quanto tempo pra você... tipo Momentos assim, de tristeza, né? O primeiro mês, Estado de luto que o fala, segundo né? mês foi bem difícil, né? Porque eu fiquei em repouso absoluto, porque... Absoluto não, assim, bastante repouso, porque o médico orientou para não descolar o restante da Retina. Da retina, que era uma esperança, né? Para não prejudicar mais do que já havia sido prejudicado. E também porque foram muitos pontos internos, né? Então eu fiquei mais ou menos um mês e meio de repouso. Banho sentada, né? Deitada. Fiquei até no Rio, na casa de uma tia. Você era Meus jovem, pais. né, na época, 16 né? anos. Bem jovem, 16 né? anos, né? Eu tava começando... Foi em março, 10 de março. E começando o cursinho pré-vestibular, né? Caramba. Começando as aulas do cursinho. Mas voltei... Aí, então, voltei pra Volta Redonda, 2 meses depois. Aí procurei meu colégio. E eles não me aceitaram, porque falaram que o colégio não estava preparado para receber pessoas como eu. Colégio Nossa Senhora do Rosário. Sim. E assim foi, né? Fui ter aula de datilografia, falou que não podia também. Nossa, na época, né? Era que ano? Era nada. A gente não tinha podia nada, né? absolutamente Era que ano? Só de... Foi em 84. Não tinha nada. Não tinha nada na época, não tinha Então, aí tecnologia. Só tinha o Benjamin Constant, né? No Rio de Janeiro. no Rio. Aqui, não é pra Aqui não nós, tinha nada. Então, eu fiquei um ano aqui. Aí, eu e minha mãe abrimos uma loja, uma boutique. E eu fui terminar meu 3º ano lá no Colégio Novo. O professor Brasil me convidou para fazer aula com prova oral e, né? E tudo, porque eu não tinha o braille, não tinha nenhuma, né, adaptação. Na época Não tinha tinha nem computador, não tinha nada, nada, né? Não tinha tinha nada, realmente. Não tinha nem celular, né? Tinha nem celular. Não tinha nada. O telefone era aquele de disco, né? A vida do cego antigamente era mais complicada, né? difícil. E aí, 2 anos depois, eu conheci umas pessoas que me informaram sobre o Juiz de Fora, né? Lá, a Associação dos Cegos. E eu fui conhecer, e eu tenho parentes lá, mas a princípio eu quis morar lá no internato mesmo, né, dos deficientes, porque eu queria conhecer o que era, né, assim, a realidade a minha e a dos outros, né? E fiquei uns 2 meses lá no internato, depois fui morar com o X. E fiquei internato um ano- aonde? Juiz de Fora? Juiz de Fora, internato da associação. Entendi. Aí depois eu fui morar com o meu X, e lá eu aprendi o Braille e orientação à mobilidade. E fiz também, terminei o meu cursinho, lá que eu terminei mesmo o 2º grau. E vim fazer vestibular aqui para o UBM, para Sobel, em Barra Mansa. Não existia Ah, UBM. na época era Sobel. Aí eu fiz direito não, relações públicas na Sobel. Mas nessa época que eu voltei de Juiz de Fora, era o Klinger, prefeito, muito amigo Sim, nosso. sim. E eu conversei muito com ele, com a esposa dele, que é uma amiga maravilhosa que eu tenho até hoje. E que a gente precisava aqui abrir pelo menos um posto, um avançar, alguma coisa que pudesse dar uma aula de braille e uma aula de orientação à mobilidade para as pessoas deficientes visuais aqui. Foi quando nós abrimos a escola Hilton Rocha e ela começou a funcionar na Igreja Nossa Senhora das Graças, Olha só. ali no bairro São João. Então, era eu, tinha a Sueli Giovanetti. Então você ajudou a fundar o Hilton Rocha? Fundei o Hilton Rocha. Caramba, A minha você é ideia foi fundadora, minha. foi sua, né? Olha, não sabia. Em razão da minha experiência, né? Sim, olha só lá em que Juiz de legal. Fora. Então, nós começamos ali a entrevistar. O Rafael foi um dos primeiros Alunos, sim. Exatamente. Raoni, Rafael. Tinha a Priscila. Priscila. Foi uma turminha boa ali, de crianças, né? Sim. E Então é ali na igreja? começou, Era na numa- igreja. é na igreja. Começou É na na Senhora igreja Aparecida. na Senhora Aparecida. São João. Isso ali. sim. E dali, sim, aí no ano seguinte, e quando o meu pai foi para prefeitura, aí, mas a escola já estava numa casa, né? E aí a gente começou a implementar essas políticas, né? O seu pai foi prefeito de Volta Redonda, né? Foi, Também para o foi. pessoal ficar saber, Foi né? prefeito. Seu pai era o Vanildo Vanildo Carvalho. Carvalho. Isso. Isso ajudou bastante também, né? Porque- Claro, porque não é só quem sente sabe, né? Ele uma tinha filha... uma filha, né? E deficiente. ele tinha maior interesse e sensibilidade, né? Apesar dele ser um cara muito sensível, independente disso, ele começou a conhecer
as dificuldades, né? Conhecer as nossas dificuldades, as nossas necessidades. E porque só quem está próximo, quem está no nosso dia a dia, é que realmente conhece, né? O que nós precisamos, quais são as coisas que nos limitam, as coisas que nos ajudam e o preconceito que sofremos. Então, ele me apoiou em tudo aqueles, né, nossos projetos, ideias. Uma pena que o tempo foi curto para fazer tudo aquilo que a gente pensava em fazer. Na época não tinha né? reeleição também, né? Não existia reeleição. Não existia reeleição. Não existia reeleição. E dali que foi pra vila, para aquela casa ali na vila? Foi para casa perto da rodoviária, e de lá, Isso. depois que nós saímos, foi lá para Voldac. Eu lembro da época da vila. A vila. Meu irmão na começou vila. ali. Mas a ideia não era ficar ali. O Ah, é? projeto, a gente tinha feito o projeto na época, e o IPPU fez o projeto, e foi até... você sabe daquela associação que tem em Santa Catarina, né? Qual? A SIC. Tem a o nome SIC. dela. Santa Catarina é a SIC. Isso, essa mesma. Nós fomos lá com a equipe de arquitetos, com o professor Geraldo de Matos, não sei se vocês ouviram falar dele, já faleceu. Não. Ele era deficiente visual também, um cara assim Arquiteto? muito... Não, ele era de Belo Horizonte. Sim. E ele foi um pioneiro, né, nesses programas de integração de pessoa com deficiência, de profissionalização, Sim. da câmara escura, da telefonia, daquela canetinha para deficiente visual trabalhar em atendimento de mesa telefônica, tudo ele que foi à frente. Ele nos levou lá para fazer um grande projeto mesmo de um centro de atendimento, né, às pessoas com deficiência visual. E a ideia era fazer deficiência visual, auditiva, mental, física, enfim. Mas não houve tempo, né, de chegar a esse sonho, né? Que seria, né, a gente ter essa fundação, seria uma fundação, e que teria o atendimento às pessoas deficientes. Mas tenho visto muitos avanços aí na cidade, né? Nossa escola mesmo está ficando excelente. Todo vapor. Né? Vocês tentaram uma associação aqui também, não foi? Tentamos. Uma associação foi em 2000. Sim. E eu fui a primeira presidente. Depois eu passei a presidência para... Meu Deus, não me lembro o nome dela agora. E até não está mais em Volta Redonda, já faz bom tempo. E depois não foi realmente para adiante, né? A associação. Que seria muito bom, que essa nossa cidade não tem, né? É verdade. Assim, as pessoas não se motivaram. Nós estamos com um Sei o que projeto aconteceu. Além da Visão, né? Até você se sinta convidada a esse projeto, editar esse movimento. Na verdade, a gente é um movimento Com ainda, certeza. né? Que a gente está tentando levantar apoio para o pessoal que tem deficiência visual, para a gente poder fortalecer essa ideia de a gente estar criando a associação para a gente poder ajudar, né, a nossa comunidade, no município, a atender, fazer parceria, atender as pessoas com deficiência, né? Verdade, Então- muito bom. Eu só queria fazer acrescentar assim nessa experiência, né, que eu tive lá em fica à Juiz de vontade. Fora. Então, essa minha experiência lá em Juiz de Fora, desse um ano que eu fiquei lá, inclusive morei sozinha, né, tive a experiência de morar sozinha e Teve que se virar, né? Porque tive realmente que me virar. E andar sozinha de bengala, eu vou dizer para vocês, difícil, né? é um negócio assim muito Eu não consigo, difícil. vou falar a verdade, tá? Muito eu difícil. não consigo. Eu não. lá Difícil. eu andava sozinha. Aqui em andava? Volta Redonda eu não ando. Porque lá assim, eu tinha aula, né? De orientação à mobilidade. E morava sozinha. Eu tinha uma amiga que ficava lá às vezes com visão subnormal, né? Mas baixa visão. Mas não era sempre. E então eu saía do apartamento, eu tinha que pegar. Aí eu tinha que chegar até a avenida principal da cidade, atravessar uma praça para ir lá onde era o meu cursinho. Voltava, às vezes tinha que aula na associação. Isso eu tinha que ir de bengala, não tinha outro jeito, não tinha ninguém para ajudar. Não tinha ninguém né? pra ajudar. Sim. E às vezes eu ia de táxi para aula, com medo de estar sozinha. Assim, é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Então, isso, às vezes as pessoas não têm noção, né, dessa barreira que a gente tem que enfrentar dentro de nós mesmos, né? Porque muito está dentro difícil. de nós. Então, essa vivência lá, como eu falei, assim, eu trouxe essa semente, né, da escola para cá, mas não só isso. Eu vim assim com uma vontade muito grande de transformar, né, a minha experiência, né, a minha deficiência
no motivo de lutar por uma coisa maior, né? Que são as pessoas com deficiência, não só os visuais. Você também Todas foi as pessoas, né? pioneira do Deise Mansur, Deise Mansur também. É Deise Mansur surdo, também, Deise mental, Mansur é intelectual. É intelectual, né? No caso, uma escola que foi criada para atendimento ao autismo, né? A princípio. E porque nós não tínhamos nenhum tipo de atendimento em Volta Redonda, e até pela questão da estimulação precoce, né? Tudo isso. E também a gente fez A parte de próteses e órteses também. Você também. A gente tinha um programa pela prefeitura que, antes pela Coordenadoria dos Deficientes, depois com a criação da SMAC, através da SMAC. Porque o que nós nos separamos? Com um cadastro imenso de pessoas assim, com 10 anos, um pedido de cadeira de roda, outra 5 anos, outra não sei quantos anos. E aquilo ia lá para... chamava Centro Deficiente na época, não era nem coordenadoria. E ficava lá. Aí, a hora que resolvi fazer um chá de caridade ou qualquer coisa do gênero, para comprar uma cadeira para uma daquelas pessoas que estavam lá aguardando, né? Nessa fila. Eu achei aquilo um absurdo, porque o poder público tem a obrigação, né, de assistir, né, as pessoas que precisam desses equipamentos. Eu sei que na época tinha uma lista, eu acho que a coisa assim, o primeiro levantamento nosso, que foram doados mais de 3.000 próteses, órteses, cadeiras de rodas. Assim, dessas pessoas que estavam lá há anos esperando sem nenhuma satisfação. E depois, ao longo dos anos, né, que nós estivemos lá, as pessoas se cadastravam e, vamos supor, de 6 em 6 meses, a gente fazia, né, a entrega dos equipamentos. E eu acho que isso é uma coisa que muito importante. Estive até conversando com o prefeito sobre isso, e ele tem a intenção de voltar com esse tipo de trabalho, né? Sim. Porque é assim, uma coisa que o poder público tem que assumir, né? Tem a obrigação de assumir. Aqui, falando sobre a questão do poder público, você tem uma carreira política, né? Falando aqui um pouco do seu currículo, né? O seu pai foi prefeito de Volta Redonda, né? Você Vereadora. foi vereadora, né? Deputada. Deputada estadual, né? Deputada estadual. Conta pra gente como é que foi essa decisão sua de seguir essa Carreira política. carreira Carreira política, política. como seu pai seguiu também? Veio do seu pai, de família, ou foi a necessidade? Não veio de pela família, questão, não. né? Eu sempre fui uma pessoa muito politizada, sempre Sim. gostei, sempre participei com ele. Mas não tinha, assim, antes dessa conscientização, né, assim, minha em relação à nossa luta, eu nunca tive nenhuma vontade de participar como candidata, né, de nenhum cargo. Eu tinha, assim, uma questão de uma manifestante política, uma militante, né, política. Mas essa questão da candidatura e da participação efetiva, né, na política, porque eu achava importante que nós tivéssemos uma representação. E uma representação assim, legítima, né? Porque dentro do legislativo estadual nosso, municipal, estadual, nunca havíamos tido uma pessoa com deficiência visual, né? Física, eu também não tive conhecimento até então. Então, assim, a gente, nem mulher e com deficiência. Então, eu achava que a nossa participação, primeiro, mostra a necessidade de atenção à nossa causa. Mostra a nossa capacidade, né? De trabalho, de pensar, de trabalhar, de realizar, né? E de defender os nossos direitos. Né? E também ser lá um elemento, estar sempre pontuando tudo que for todas as proposições, que elas se adequem às nossas necessidades. Bom, nós vamos construir escolas. Escolas precisam ser adaptadas. Nós vamos construir pontos de ônibus. Precisam ser adaptados. Bom, nós vamos aprovar aqui uma linha de exemplo, né, que eu estou dando aqui. Uma linha de transporte intermunicipal de tal lugar. Bom, essa empresa tem que adaptar os ônibus, né? Eles precisam ser adaptados. Enfim, uma série de necessidades que naquela época, então, a gente não tinha nada, né? Praticamente nada. Isso foi em 1990. Isso que eu queria saber, quando foi sua... Foi em 91 a 95. Isso, foi a época que eu perdi a visão.
Então, Você era, nessa época, você era deputado estadual? deputado estadual. Entre 91 e 95? 95, isso. Ah, legal. E assim, Você chegou a ser candidata a vereadora também? fui antes de ser... Deputada. Quando eu vim de Juiz de Fora, antes de ser deputada. Ah, entendi. A primeira... Isso, Você minha tentou ser candidatura. vereadora e conseguiu É, ser deputada. E aí fui ser deputada. Eu tinha 20 anos quando eu fui candidata a vereadora. Sim. E fui eleita aos 23 como deputada estadual. Aham. E assim, Que é bem mais difícil, né? bem mais difícil, mas eu acho que a gente conseguiu com isso mudar, né? Começou a mudança de consciência em relação à nossa condição como deficientes. E assim, muitas coisas lá... eu Acho que tive você foi a oportunidade. única, né? Que na Assembleia Visual, Legislativa sim, não teve depois de você também. Quem que era o Não, governador conhecimento. da época, você Governadora Brizola. Ah, Governadora tá. Brizola. Você era do PDT? Na época foi pro PDT. Ah, eu lembro. Aí, Nasceu como é que foi essa João experiência Tereshito. de 4 anos como deputado estadual? Muito difícil, É. porque assim nós temos que teve que mudar muita coisa, porque as pessoas não tinham o menor entendimento do que era, né, assim, a nossa causa, as nossas necessidades e assim as minhas proposições, né, apesar assim de todo mundo querer ser solidário, mas um solidário entre aspas, porque lá eram outros tipos de interesses que estavam lá representados, né, que muito diferentes dos nossos. Mas, felizmente, consegui algumas coisas interessantes, como obrigatoriedade de adaptação dos ônibus, né? De logradouros públicos, de a inserção do deficiente na rede regular de ensino, porque até então a gente não tinha esse direito, né? Era barrado, né? garantido. Era barrado. E, quer dizer, começamos essa luta, né? A luta pela obrigatoriedade do uso do cinto de segurança Sim. como uma forma preventiva, né? De Claro. deficiência. É verdade. E, enfim, mais diversas outras proposições nesse sentido. De criar avanços, né? Para a nossa integração, remoção de barreiras, integração profissional, integração, né? na área educacional, no lazer, né? Que nós lazer. temos lazer também. E foi, assim, uma experiência difícil, porém, creio que foi vencedora, né? Porque foi pioneira também, né? Sim. E de lá nós começamos a vencer. Eu acho que nós já crescemos muito, já desenvolvemos... Com certeza. Temos muito ainda, muito só pela frente, mas percorremos um caminho bom, né? Ou, se a gente falar de hoje, o que nós temos hoje, a consciência que se tem hoje, o que se fala de deficiência hoje, do que tínhamos há 30 anos atrás, Nossa, era coisa assim avançou muito. absurda. E sabe? você hoje é pré-candidata, né? É bom o pessoal saber disso, que a Sou Vanúbia pré-candidata ela é a vereadora. pré-candidata Sim. pelo partido, pelo Hoje estou no PP, PMDB. PMDB. Você foi convidada, né? Diretamente pelo Pelo prefeito. prefeito. E aceitou o convite. E aí? E vai se lançar a candidata aí a partir de agosto. É um né? novo desafio, nova um missão. novo O que você, desafio. como é que é? O que você tá sentindo? Qual a sua expectativa? O que você pretende aí para trazer pra gente? De legal, que você sempre trouxe coisas boas, né? Olha, Bruno, a gente estava até conversando um pouco antes, né? Aham. Que eu vejo assim o parlamentar, principalmente o vereador, nós estamos lá representando a nossa população. Não é verdade? Lá Verdade. são os representantes do povo, é a casa do povo da nossa cidade. Então, eu tenho os pensamentos, os nortes, né? Que direcionam assim, as minhas causas, as minhas propostas, o que eu entendo que seja o caminho, né? Como eu, né? Não só a nossa luta pelas pessoas, pelos nossos direitos das pessoas com deficiência, mas da mulher, da criança, do idoso e também dos animais. Eu quero seguir na defesa desses segmentos. Né? Tenho ideias, né? A gente estava até falando que nós precisamos de um centro de treinamento aqui para cão-guia. Cão guia. Você trouxe né? uma Nós- pessoa aqui que eu falo convidado- pessoa-cão, tem né? um Uma convidado convidada especial. eu aqui trouxe no- até minha. Tem que depois minha mostrar cadelinha ela, aqui. galera. A gente tem que Esse mostrar. E minha companheira. Qual o nome dela? Nala. É a Nala Border Nala. Collie, galera. Ela tá aqui nos bastidores. Linda, 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 A linda. gente vai tirar uma foto dela e vai Isso. colocar no Instagram. E não só, né, no caso nosso, mas no caso da... Eu estava falando da treinamento de Isso, cão-guia. de cão-guia. É as nossas calçadas, né? Assim, o
o ir e vir nosso aqui é muito precário, né? A gente Sim. tem muitas barreiras, não só para o deficiente visual, mas também para o deficiente físico, né? Para os idosos também. Sim. Então, acho que isso aí é uma coisa que a gente pode buscar melhorar, ver o que nós temos, né, de legislação e aprimorar. Mas eu acho que Sim. o mais importante é a gente estar lá para ouvir as pessoas, né? Nós temos que ouvir a população, ouvir os segmentos, né? E levar para lá os anseios, Claro. né, dessas pessoas que nós estamos lá representando. Eu não tenho que levar o meu anseio, eu tenho que representar o anseio de todos. Né? Juntos, construímos propostas, construímos, né, leis e também trabalharmos lá como elemento fiscalizador do governo, da sociedade como um todo, né, que é o papel do legislador, né, municipal. Muito Então, bom. eu creio que esse seja o maior propósito, né, de um representante. Na última eleição, a gente não teve candidato deficiente, não. Acho que daqui de Volta Redonda não. Nós tivemos. Na Que eu última- me recorde, não. Também também não me recordo. Eu já acho que vai ser, assim, uma candidatura, assim, interessante, né? Para os deficientes, principalmente. Para aqueles que defendem a causa dos deficientes, né? Que são as famílias, né? Os pais. Isso. E as suas pautas são pautas, assim, bem interessantes. Bem né? atuais. Até em relação à causa animal, que é uma pauta que está bastante... muitos candidatos hoje, pré-candidatos, né? Estão com essa pauta. Eu acho uma Muito coisa bacana. interessante. Que eu amo o bicho. E pra gente, no caso, o une o útil ao agradável, já que os deficientes visuais... Né, os nossos cãezinhos isso, guias. guias, É porque o Border Collie, a Nala é uma Border Collie, linda, linda. É a raça mais considerada mais inteligente, né? para Verdade. poder fazer Ela tá esse 14 trabalho. anos comigo, é minha parceira, né? Muito bom. E assim, não só assim, o que eles nos oferecem como guias. Mas de amor, né? O amor é incondicional. impressionante. Eu fico assim, pensando como uma pessoa pode ser capaz de maltratar uma criatura dessa, sabe? É amor a todo tempo, É muito né? absurdo. Eu acho que a lei tem que ser muito severa. Né? Não só Pois com é. os cães, mas com os cavalos, com as mulas, com os Os gatos, gatos. com as aves. Sim. Né? Então, eu acho que assim, isso tem que ser uma atuação, né? E uma fiscalização muito severa em cima desse tipo de crime, sabe? Porque Contra eu os acho assim, animais. isso é assim, uma covardia O abandono- tamanha. o abandono o também abandono, é o abandono é uma muito comum. crueldade enorme. né? Verdade. Então, eu acho assim que a gente tem que punir de forma severa isso. Sabe? Porque não quer, não tenha. Não é? Exatamente. Não tenha. Doa, sei lá. Né? mas Doa, chega- leva para uma ONG. Chega na época de férias, né? Não quero mais, larga no meio da rua. Da estrada, o bichinho geralmente. lá indefeso. Né? São coisas absurdas, né? Então, eu acho que isso tem que ser punido severamente. E nós aqui podemos ser um exemplo disso. Não só dessa severidade, né? Na fiscalização do trato com os animais, mas também do amparo dessa turma que precisa ser amparada, né? Que fica que é abandonada, que sofre maus tratos, que não tem a sua E também família, isso serve né? também para criar leis severas para quem maltrata pessoas idosas com deficiência. Também. Porque a questão do crime contra o idoso, hoje a gente sabe Criança, que existe. né? Criança, principalmente. Criança. Isso mesmo, é uma coisa também a se levantar. A violência contra a mulher. Contra a mulher. São um público mais frágil, né? Mais Exatamente, frágil, que o Estado mais tem que... indefeso, né? O papel de proteger. O Estado ele tem que proteger os menos favorecidos, os mais favorecidos. frágeis. E se o Estado está aí, ele tem que cumprir o papel o quê? De proteger esse público, né? Exatamente. Que está vulnerável. Então, Então, Vanube, antes de a gente terminar, que nosso tempo já Sim. está acabando, fala pra gente aí qual o seu sonho, né, como pra nossa cidade, né, pros deficientes. O que você espera, né? O que você espera, os seus objetivos, assim. A gente não pode falar, logicamente, que você é candidato por causa da questão eleitoral, mas como pré-candidata, Sim. qual que é o... Olha, assim, nessa área nossa, né? Que no nosso caso aqui, assim, o sonho de sempre, né? De ver, assim, ter uma instituição governamental, né? Que possa dar toda assistência à família, ao deficiente, na questão da reabilitação. E uma legislação que nos favoreça, uma cidade que não tenha barreiras arquitetônicas para nós, um transporte adaptado, de qualidade. A capacitação né? no mercado de trabalho. Exatamente. Importante. E finalizando a nossa autonomia profissional, né? Que nós precisamos no mercado de trabalho. Verdade. Que seja verdadeiramente
aberto, né, a nos receber, porque a gente vê casos aí de empresas que contratam deficientes só para cumprir a pagam a multa, cota. preferem pagar multa. Não, cumprir a cota 3 meses, depois Isso, dispensa. exatamente. Aí pega você e coloca numa função completamente desproporcional à sua deficiência. Sim. Aí te manda embora, lógico, você não se adaptou àquilo, Não nem se adaptou. pode, né? Então, quer dizer, essas distorções têm que ser corrigidas, né? Então, no nosso caso, eu sonho com isso, com uma cidade que seja um exemplo, Seja inclusiva. né, de inclusão das pessoas com deficiência. E vamos lá, vamos contar com todos, né? Passa suas E, redes aí. Vanúbia de Carvalho, né? Galera que quiser Instagram, acessar, Facebook. Instagram, E Facebook. Está lá. Você já tá aparecendo lá no Já tá aparecendo. A gente no Facebook lá. Já tá começando já. Eu queria, assim, pedir aí o apoio de todos, né? Para essa nossa causa, né? Sim. E por esse sonho, né? De ser um exemplo nisso Ser uma aí. cidade inclusiva, né? Volta Inclusive, Redonda. um exemplo de inclusão. Tá aí. Tá ótimo. Vanúbia de Carvalho, na Além da Visão. É uma honra, um prazer lhe receber, Olha, tá? minha. E você seja sempre bem-vinda. Obrigada. Você tem essa causa, essa bandeira levantada aí em relação aos deficientes, aos animais, aos idosos, às crianças. Isso é muito importante, né? Que você já tem essa experiência. Então, eu quero agradecer. Obrigada, Bruno. Agradecer você de coração mesmo. Marcel, suas considerações. Obrigado, Vanúbia. Volte sempre. A casa é sua. Ok, estarei. E galera, antes de me despedir aqui, não se esqueça de dar o like, Isso compartilhar aí, o galera. vídeo, se inscrever no nosso canal aí, que é muito importante para nós, para que essa história maravilhosa aqui, de superação da nossa querida Vanúbia de Carvalho, chegue para mais pessoas. Tá bom, Isso pessoal? mesmo. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Além da Visão VR.